pouca gente conhece os detalhes dessa que se tornou uma das maiores vergonhas da justiça dos Estados Unidos. A ausência de registros oficiais e o preconceito de séculos em relação às mulheres pagãs, eternizado em filmes, peças de teatro e obras literárias, apagaram os verdadeiros contornos da história. Estamos falando das bruxas. As bruxas eram pessoas acusadas de fazer feitiços e usar poderes sobrenaturais, supostamente obtidos em rituais satânicos e pactos com demônios. Existe muito exagero sobre o assunto, que só começou a ser pesquisado na década de 1970. Ideias falsas sobre as bruxas persistem até hoje. Muitas dessas histórias foram alimentadas por escritores românticos do século XIX, que criaram mitologias sobre essas figuras, a mulher que entra pelo telhado para chupar o sangue de crianças e gargalha voando de vassoura. Mas então, quem eram as pessoas que iam parar na fogueira? Geralmente eram chamados hereges, gente que não seguia o catolicismo pregado pela igreja. Em povoados mais supersticiosos, a coisa era mais complicada. Na França do século XV, há registros de epidemias que geraram uma espécie de histeria coletiva. O povo culpava as bruxas pelas doenças. Aí bastava a mulher ser um pouco diferente para ser considerada bruxa, perseguida e levada à fogueira. Calcula-se que entre 40 e 50 mil pessoas foram executadas acusadas de bruxaria. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Massachusetts, 1692. 20 pessoas são executadas. Seus acusadores são crianças. Seu crime? Bruxaria. 300 anos depois, este continua sendo um dos segredos mais sombrios da história norte-americana. Mas o que fez uma cidade inteira enlouquecer? Veja como é tenue o limite que nos separa da loucura. Qual é a verdade por trás do terror que cercou o julgamento das bruxas de Salem? No inverno de 1692, algumas adolescentes de Massachusetts começaram a agir estranhamente. Tinham convulsões e afirmavam ter visões assustadoras. Interrogadas, as meninas afirmaram estar enfeitiçadas e começaram a dar o nome de quem as estaria enfeitiçado. Semanas depois, 3 suspeitos de bruxaria estavam presos. Antes do final do ano, 150 pessoas haviam sido acusadas. 3 morreram na prisão e 20 foram executadas. O epicentro dessa histeria foi uma cidadezinha a 8 quilômetros ao norte de Salem, uma cidade hoje chamada Danvers. Na época era conhecido como Vila de Salem. Resta apenas uma casa ligada diretamente àqueles julgamentos. Rebecca Nurse, membro proeminente da comunidade, foi acusada de bruxaria e enforcada em 19 de julho de 1692. Primeiro, as filhas de Samuel Parris acusaram Tituba, uma serva carimbenha que era conhecida por praticar uma religião não cristã. Tituba era um alvo previsível do puritanismo. Até um reverendo, George Burroughs, um homem de Deus, foi acusado de consórcio com o demônio. O governador do estado de Massachusetts não interferiu enquanto as sentenças se sucediam. O sistema legal vigente na época falhou. O julgamento de Salem estão entre os mais chocantes erros da justiça de toda a história norte-americana. Sem provas, sem lei, sem justiça. O sinal claro de que alguém era bruxo era ver uma aparição dessa pessoa mandando assinar um livro, o livro do demônio.
Por que acreditariam nessa evidência? O que explicaria aquela sequência bizarra de eventos? Será que algum tipo de substância tóxica causou aquela histeria em massa? Ou será que os julgamentos foram apenas fruto da política puritana? Será que o que aconteceu em 1692 pode acontecer de novo, numa época supostamente mais esclarecida? Mas como 20 homens e mulheres podem ter sido acusados e executados sem um processo legal? No século XVII, os primeiros colonizadores eram fundamentalistas religiosos. Para eles, o diabo e os seus lacaios eram uma ameaça real e presente, e tinham um papel central em seu sistema de justiça. Quando as garotas de Salem começaram com aqueles problemas estranhos, muitos moradores devem ter achado que a guerra contra Satã havia aberto uma nova frente. A crise começou a se espalhar quando outras meninas da comunidade começaram a acusar as pessoas aleatoriamente. Nenhuma história ilustra esse motivo melhor do que a crueldade contra o reverendo George Burroughs. Burroughs era um ministro não convencional que não havia sequer batizado seus próprios filhos. Ele foi o único homem do clero enforcado por bruxaria em 1692. Mas muitos pesquisadores acreditam que o real motivo da morte de Burroughs é porque ele era contra a guerra, ou seja, ele era visto como traidor. Eles acreditavam que ele tinha um pacto com o diabo. Burroughs nem mesmo morava em Salem. Não havia pisado lá por 9 anos. Como meninas tão jovens podiam lembrar tão bem dele a ponto de reconhecer seu espectro? Será que a paranoia da guerra gerou outro tipo de paranoia que destruiu os princípios mais básicos da civilidade? Quaisquer que tenham sido os motivos, as consequências foram brutais e definitivas. Os julgamentos de Salem transformaram-se em uma metáfora de histeria, intolerância e insanidade. Pode a loucura ser explicada? E por que alguém confessaria ser um bruxo? Um sistema de justiça que usava a dor como instrumento. Os interrogatórios eram intensos para que eles caíssem em contradição ou confessassem a verdade. As opções dos réus eram assustadoras. Admitir a culpa e esperar o julgamento numa cela, ou negar as acusações e ser julgado imediatamente e enfrentar a morte por enforcamento.